Bom dia, gente boa! Sejam bem-vindos a mais uma semana e a mais um devocional, mais uma manhã juntos aqui, começando o nosso dia, instruídos pela palavra de Deus. Todo dia temos um versículo para a gente focar, uma explanação desse versículo, uma aplicação para a minha vida e para a sua, e um tempo da gente orar, convidar a Deus para fazer parte do nosso dia, daquilo que nos aguarda nesse dia de hoje. Eu não sei o que te aguarda hoje, mas eu sei de uma coisa. Deus te aguarda para fazer uma parceria contigo hoje, para que o seu dia seja abençoado, para que você possa ser bênção através da sua vida, das suas atitudes, da sua palavra, daquilo que Deus está fazendo na sua vida também. Então, que você possa dar boas-vindas a essa segunda-feira, que você possa dar boas-vindas à presença de Deus na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde você estiver, e que você possa começar esse dia com muita expectativa daquilo que Deus é capaz de fazer. Talvez você olhe para a sua agenda, para a sua semana, para aquilo que precisa ser resolvido, você diz, nossa, como é que eu vou fazer tudo isso? Não se esqueça que Deus está do seu lado dizendo, eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero te ajudar, eu quero te dar sabedoria, eu quero te ajudar a fazer o que você não faria sozinho. Que o meu coração, que o seu coração possa estar aberto a esse Deus hoje e que a gente possa caminhar junto com ele nesse nosso dia. Gente, hoje nós vamos olhar um texto muito clássico da Bíblia que, de certa forma, nós olhamos o tema de hoje, nós olhamos não ontem, mas no domingo passado. Quando eu preguei sobre reforma protestante, eu toquei em alguns desses temas, mas é o tema que o livro está trazendo para nós hoje. Quero lembrar você que esse é o livro que a gente estuda, tá? Um dia de cada vez. É uma jornada devocional. Se você quer adquiri-lo, você pode procurar na internet que você vai encontrar, tá bom? Esse é o livro que a gente está estudando. Temos ainda algumas semanas pela frente ainda estudando esse livro. E aí lá para o finzinho, quando a gente estiver ali no meio de dezembro, antes da gente encerrar o devocional diário desse ano, eu vou abrir também, o livro já vai ter terminado, vou abrir também para você trazer algumas perguntas, a gente vai falar um pouco sobre Natal, vamos estudar um pouco esses textos bíblicos clássicos juntos. E estou pensando em abrir um fórum também para você jogar perguntas e eu passar talvez uma semana respondendo perguntas que você tenha sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre, enfim, o que você quiser perguntar. Então aguarde aí, porque a gente tem algumas coisas ainda para ver juntos antes do fim do ano. Mas o nosso tema de hoje é o preço já foi pago. O preço já foi pago. E nós vamos estudar juntos um versículo muito importante, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, pastor Spiller até falou sobre isso ontem nos cultos, né? Que o livro de Romanos é denso, muita teologia ali, né? Então, já se prepare, porque vem algumas coisas muito importantes para nós aqui, para a gente aprender juntos. E eu quero aproveitar aí, antes da gente ler o nosso texto, para dar um bom dia para todos vocês. Dizer que eu não estou ao vivo na segunda-feira, porque segunda-feira é minha folga, mas eu gravei esse devocional para você com muito carinho, né, durante o fim de semana, para que você pudesse participar e você pudesse se alimentar e se fortalecer na sua fé aí, começando a sua semana. Vamos para Romanos, então, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte, olha só. Diz, pois o salário do pecado, ou salário que a gente poderia dizer a recompensa, né, ou saldo final do pecado, é a morte. O pecado leva para a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado ele gera morte. Mas ele diz assim, cara, tem um dom gratuito. Essa palavra dom aqui na sua Bíblia é a palavra presente, tá? Existe um presente de Deus, um presente gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem tem vida eterna é quem está em Cristo Jesus. Então ele fala aqui de uma mudança de realidades que Deus proporciona para mim e para você em Cristo Jesus. E a mudança de realidade é o nosso tema de hoje, que o preço já está pago. Eu até usei essa ilustração, sem saber que o nosso livro hoje usaria também essa ilustração. Usei essa ilustração há alguns dias atrás, 8 dias atrás, na pregação,
falando sobre a graça de Deus, o dom presente de Deus que nos salva, que inclusive é análogo a essa situação de você ter uma dívida que alguém vai lá e que alguém paga. Quando isso acontece, se isso já aconteceu contigo, já aconteceu comigo algumas vezes, de eu querer acertar uma conta e já estar acertada, cara, a gente fica muito grato, a gente fica meio constrangido, grato, feliz, né, não se sentindo digno, tudo isso acontece, né? E é exatamente isso que deve acontecer comigo e contigo quando a gente aprende, quando a gente entende que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida. É o que aconteceu conosco. Esse versículo afirma para nós que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, aquilo que a gente colhe pelo nosso pecado é a morte, aquilo que nós merecemos por sermos pecadores é a morte. Mas que esse versículo não termina por ali, né? Jesus traz uma mudança de perspectiva para nós. Mas antes da gente falar da mudança de perspectiva, vamos falar um pouquinho sobre o salário do pecado, essa morte que a Bíblia está falando. Não está falando aqui só de uma morte física, porque senão a gente pecaria e já morreria, né? Mas o fato é que o pecado tem trazido sobre a humanidade a morte de muitos relacionamentos. A morte de muitos relacionamentos é dada por causa de pecado. Se alguém já mentiu para você, se alguém já, né, buscou se aproveitar de você, né, coisas que nos relacionamentos somos fragmentados, né, uma fofoca, uma mentira, uma situação. Cara, tudo isso parte do quê? De pecado. Mentira é você pecar. Por quê? Porque você está dando falso testemunho contra o seu próximo. Isso é condenado na Bíblia. A fofoca é condenada na Bíblia. Tudo isso, a mentira e a fofoca e o pecado e a inveja e a ganância, e sabe, tudo isso começa a afetar os nossos relacionamentos. Existe todo um princípio de morte para os nossos relacionamentos que vem do pecado. Inclusive, parênteses aqui, tá? Deixa eu abrir um parênteses. Se você nunca estudou a fundo os 10 mandamentos, você vai descobrir o seguinte, que entre os 10 mandamentos, a gente até falou sobre isso no sermão de domingo passado, que, né, não matarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a esposa do teu próximo, nem os bens, nem os, né, jumentos e tal. Então, não matarás, não darás falso testemunho, não furtarás e não cobiçarás. Esses 4 mandamentos que estão entre os 10 mandamentos são a base de qualquer sociedade civil estável. Você quer ter um país estável, uma cidade estável, você quer ter uma sociedade civil com um mínimo de estabilidade, sabe o que você precisa? Isso é ciências sociais, tá, gente? O que você precisa? Um lugar onde você não precisa preocupar se alguém vai te matar. Um lugar onde você não precisa preocupar se alguém vai tomar o que é teu. Um lugar onde você não precisa preocupar se o teu vizinho, se alguém vai falar mal de você ou vai mentir a teu respeito para tentar te denegrir ou te fazer mal. E um lugar onde a pessoa não vai ficar olhando o que você tem para tentar cobiçar. A base da sociedade civil estável, ela está nos 10 mandamentos. E quando Deus diz para a gente não cobiçar, para a gente não roubar, para a gente não falar mal do próximo, né? Ele está dizendo isso por quê? Porque Ele quer que a gente tenha relacionamentos bem-sucedidos, Ele quer que a gente tenha estabilidade, Ele quer que a gente tenha uma vida boa, Ele quer que a nossa vida seja uma vida próspera e frutífera, e para isso Ele sabe que se a gente tiver isso na nossa vida vai dar problema. Então, o pecado, ele traz morte primeiro nos relacionamentos. Quando eu estou cobiçando as coisas dos outros, quando eu estou falando mal do meu próximo, eu trago morte nos meus relacionamentos. Mas também o pecado traz uma morte eterna, que é a separação de Deus. Quando eu vivo em pecado, eu sou separado de Deus por toda a eternidade. É uma morte muito mais do que uma morte física, é uma morte espiritual. Muito mais séria do que uma morte física, porque a nossa vida física aqui na Terra é poucos anos, mas a nossa vida eterna pode ser com Deus ou distante de Deus. Então, o salário do pecado, que é a morte, ele tem uma morte imediata nos nossos relacionamentos que são afetados pelo nosso pecado, sim. Ele tem uma morte física, eventualmente também, mas tem uma morte eterna, uma morte espiritual. E é muito, muito importante que a gente entenda isso. Então,
A Bíblia afirma para nós, isso está em Romanos 3,10, eu não vou ler aqui, mas depois você pode olhar, Romanos 3,10, que todos pecaram. Nós falamos sobre isso, né, alguns dias atrás. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos nessa condição, todos nós estávamos nessa realidade. Mas, aqui entra a segunda metade do versículo 23. Porém, Deus preparou um presente para mim e para você. Deus preparou um presente para mim e para você quando Jesus vai para a cruz e paga a nossa conta. Está lá no nosso texto. O salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus por essa palavra, né? Mas, o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, você não precisa mais colher o salário do seu pecado e nem eu do meu. Deus preparou um presente, Jesus que vai para a cruz, paga a nossa conta, é presente de Deus. Aí tem uma pergunta-chave para mim e para você aqui hoje. Você já aceitou esse presente? Você já aceitou esse presente de Jesus na sua vida? Ou você ainda está tentando pagar uma conta impagável, você ainda está achando que não tem nem como pagar, e você está, sabe, se sentindo perdido nesse sentido. Existe um dom gratuito de Deus. E Deus já mandou um presente, já pagou a conta para você. Você já se abriu para esse presente de Deus? Sabe por quê? Porque é importante que você abra o seu coração para Deus, é importante que você aceite esse presente de Deus na sua vida. É importante que você cultive um relacionamento com Deus através de Jesus. Sabe por quê? Se você não mantém um relacionamento com Deus na terra, por que Ele vai te dar um relacionamento com Ele por toda a eternidade? Se você não mantém um relacionamento com Deus aqui na terra, por que Ele vai te dar um relacionamento com Ele por toda a eternidade? Aí o C.S. Lewis, né, ele fala algo tremendo quando ele fala sobre o fato de que algumas pessoas vão estar com Deus por toda a eternidade, outras pessoas vão estar distantes de Deus no inferno por toda a eternidade. E ele tem um argumento muito interessante, diz, cara, para algumas pessoas o céu não seria céu. Porque essas pessoas nunca quiseram Deus, nunca amaram Deus, nunca, sabe? O céu é um lugar que elas odiariam, porque lá só tem Deus, a presença de Deus, o amor a Deus, o louvor a Deus, o amor ao próximo. Né? É um lugar que não existe pecado, e tem gente que ama o pecado e ama ser egocentrista e está tudo focado em si próprio e não querem saber de Deus. Então, quando Deus condena essas pessoas ao inferno, na verdade, Deus só está dando para elas aquilo que elas sempre quiseram. Então, é importante que a gente cultive um relacionamento com Deus aqui na Terra. Para que no momento em que o fim dessa vida chegar, o nosso fluxo, né, a nossa chegada no céu seja só uma continuação daquilo que a gente já vinha fazendo. A gente já amava a Deus, já adorava a Deus, já servia a Deus, já amava o próximo, já estava sendo transformado por Deus. E aí seremos sim transformados de uma vez por todas. Então, que resposta que você vai dar, ou que você já deu, ou que você precisa dar a essa pergunta? De se você já se abriu para isso, né? Você já aceitou esse presente. Eu quero desafiar você a se relacionar com Deus todos os dias da sua vida, mas você se abrir nessa manhã para esse relacionamento com Deus, esse Deus que pagou a conta por mim e por você. Nós celebramos isso ontem, né, na ceia do Senhor, aquele Deus que nos aproximou através de Jesus. Então, abra o seu coração hoje para Deus e inclua Deus no seu dia de hoje. Sabe que eu abri, né, falando sobre o seu dia hoje, eu não sei o que o seu dia, né, tem para você, as agendas e os compromissos que você tem, mas abra o seu coração para um Deus que quer fazer parte do seu dia hoje. Um Deus que mandou Jesus não só para que você pudesse ir para o céu um dia, mas para que você pudesse ter um relacionamento com Ele hoje. Para que você pudesse se aproximar dele hoje como um pai que cuida de você, que derrama sabedoria sobre a sua vida quando você não tem mais. Então, que você possa hoje abrir o seu coração para esse Deus que te amou, entregou o Filho dele para morrer na cruz por você, que você possa entregar o seu dia para Deus. Dizer, Deus, então me ajuda hoje, me dá sabedoria, me dá graça, me dá entendimento, me dá alegria, me dá esperança, me dá, acima de tudo, a tua presença ao meu lado, que você possa viver hoje o seu dia, consciente
desse Deus que te amou, que te ama e que está perto de você. Vamos orar, colocando o nosso dia diante de Deus, entregando o nosso dia para Deus hoje. E aí você parte para o seu dia, para aquilo que te aguarda aí, aquilo que você já tem agendado, aquilo que você nem sabe que vai aparecer hoje, que você não controla. Você parte para esse dia cheio da presença de Deus e cheio da certeza de que Deus está contigo. Vamos orar? Pai, nessa manhã eu te louvo, Deus, junto com meus irmãos, pela tua palavra, por esse lembrete de coisas que a gente já tem falado, mas coisas que são importantes a gente lembrar, que o salário do meu pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa verdade. Obrigado porque essa verdade nos transforma, muda o nosso relacionamento contigo, muda o nosso dia hoje, muda a nossa perspectiva de vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que hoje nós possamos nos abrir para esse presente do Senhor e que hoje nós possamos também nos abrir ao Senhor, colocar diante de Ti o nosso dia, os nossos afazeres, as nossas preocupações, a nossa agenda, Deus, que seja cheia e repleta da Tua presença, que nós possamos viver hoje conscientes de que nós servimos um Deus que não é um cara lá de cima, distante, mas um Deus que está presente conosco. Então, Deus, vem e se faz presente em nosso dia, em nossa casa, em nosso trabalho hoje. Sê conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe teu dia aí, tá? Que você possa começar essa semana cheio da presença dele. Eu aguardo vocês de volta amanhã para mais um devocional. Até lá. Tchau, tchau.